Quer comprar camisa de time, roupas casuais, tênis pra sair, pra correr, pra usar no dia a dia em qualquer ocasião? Cupom EDNAFUT na FUT Fanatics. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Bom, a primeira notícia do dia, ela já é extremamente preocupante, que é essa daqui, ó. Cerca de 30% dos cursos de medicina vão ser punidos após avaliação ruim no ENAMED. Ou seja, 100 cursos de medicina do Brasil foram avaliados e deles, 30% tiveram notas 1 e 2, consideradas insatisfatórias pelo INEP, e vão ser punidas com restrições no FIES e suspensão de abertura de novas vagas. E aí aqui eu já vou começar, primeiro de tudo, essa notícia aqui que a gente tá dando, gente, agradeço que essa notícia seja divulgada, porque uma associação de faculdades particulares de medicina fizeram uma liminar, né? Pediram uma liminar para um juiz, tentaram entrar com um processo para impedir que essas notas fossem divulgadas. Ou seja, essa avaliação aqui, tudo aqui que a gente tá vendo, só foi permitido porque caiu no colo de alguém que não aprovou isso. Que se caísse num juizeco de merda, altas chances nesse país maldito, a gente teria sido proibido de tá falando disso daqui, tá bom? Segunda coisa importante que eu quero falar é o seguinte. Esse aqui eu estou lendo do G1, site que vocês reclamam, tá? Que vocês falam que é da Globo, que é não sei o que lá. Eu quero mostrar aqui a Agência Brasil, que é ligada com o governo. Olha qual a diferença de um título. ENAMED, mais de 69% dos cursos tiveram desempenho satisfatório. Olha a diferença de um título. Mais de 30% dos cursos de medicina vão ser punidos após a avaliação ruim. Mais de 70% dos cursos, mais de 60%, 69% tiveram desempenho satisfatório. Olha a diferença que é como você mudar uma notícia, né? Falar assim, ó, 8 de cada 10 pessoas que assistem minha live saem vivas. Mas 2 entre cada 10 morrem. Assim, ó, você escolhe o que você vai divulgar, né? E aí uma tem um tom e outra tem tom. E claramente aqui alguém tá tentando dar uma borra. Não, pô, gente, só 30% das faculdades do Brasil, sabe? Ó, de 100. Ó, de 351 que foram avaliados. Caralho, é mais ainda do que eu pensei. 107 foram mal avaliados, tá? Então assim, ó, desses 107... Se cada um deles forma, sei lá, 30 médicos por ano, pô, são só 3 mil médicos por ano, assim, é o quê? Uns 12 mil em 4 anos? Não, 12 mil médicos ruins. Qual que é o problema? Qual que é o pior que pode acontecer com 12 médicos ruins? 2 mil médicos ruins? Pô. Aí, ó, mais de 100 cursos de medicina foram mal avaliados na nota que foi divulgada na segunda-feira. Nesse final de semana, essa divulgação, uma entidade que representa as universidades particulares entrou na justiça para barrar a divulgação, mas perdeu. O ENAMED é um exame nacional de avaliação da formação médica, é uma prova anual para medir o desempenho dos estudantes e qualidade de ensino. A todos, 351 cursos foram avaliados e 30% estão consideradas insatisfatórias. 24 cursos tiveram conceito como 1, 83 tiveram como 2. Participaram da avaliação cerca de 89 mil alunos que estão concluindo a faculdade em outros semestres. Dos alunos concluídos, de 39 mil são aqueles que estão perto de entrar no mercado de trabalho para atender o paciente. Apenas 67 tiveram o que consideram um resultado proficiente. E aí, aqui, ó, o que vai acontecer com esses 107 ruins? Tá? O MEC já havia adiantado que instituições com baixo desempenho sofreram punições. A lista completa com notas por curso foi divulgada na segunda-feira. Cadê? Aqui, ó. Faculdade de Penápolis, Estácio. Estácio não é aquela que... Estácio não é aquela que divulga no BBB? Que tinha dado a bolsa pro Davi Brito? Que mais tem? Barbacena, Juiz de Fora... Universidade de Ribeirão Preto, Uninove, pô, tamo bem em Uninove. Unig, Unissá, Universidade Santo Amaro, Unicid, quem diria, né? FASM, Faculdade Contestado, o AMB Morumbi de Piracicaba, a AMB Morumbi de São José dos Campos, a AMB Morumbi de São Paulo. Não precisa mais nem ler sobre...
UMC, UPA, que mais? Unital. Pô, grande a lista, tá? Barreiras, Centro Universitário das Américas, Dracena, Maringá, pô, longa a lista, tá? Mogi Guaçu, João Pessoa, Porto Velho. Cara, muita faculdade. O que eu dei uma olhadinha na lista por cima aí que dá pra ver, e que aí que você... Ó, o que acontece agora com os cursos? 8 faculdades não vão mais poder receber alunos, estão suspensos do FIES e de outros programas federais, então não vão poder continuar recebendo alunos. 13 faculdades vão ter que reduzir pela metade o número de vagas e também estão suspensos do FIES e de outros programas federais. 33 faculdades vão ter que reduzir em 25% o número de vagas, além de estarem suspensos dos FIES e outros programas. 45 faculdades não vão poder mais aumentar o número de vagas. As faculdades vão ter um tempo para apresentar uma defesa e reforçou que a proposta garantia a qualidade do ensino. Porque 8 instituições não serão penalizadas pelo MEC. Temos de afirmar que o curso de medicina mal avaliado no MEC sofreram punições. No entanto, as sanções diretas do Ministério não se aplicam a instituições que estão sob a gerência do Ministério, o que é o caso de 8 instituições municipais que ficaram entre aquelas com pior desempenho. São elas, pô, essas aqui são, tá? Mogi Guaçu, Rio Verde, Taranã. Essas instituições fazem parte do sistema de ensino gerados pela União, estão diretos, o que prevê a lei de base. Não tenho a menor ideia. Por isso, fazem referência. Integram... isso aqui é um papo doido. Assim, uma parada aqui que legal aqui de falar pra vocês aqui, ó, rapidão. Faculdades públicas, federais, não entraram nessa lista. Então assim, ó, aquele seu primo arrombado, aquele seu tio, fã do Nicolas Ferreira, aquele pessoal que adora entrar falando que ai, a federal, o povo só vai pra federal fumar maconha. Bom, avise pra ele que tem os melhores desempenhos. E assim, é o mínimo, porque é a gente que tá pagando essa conta, tá? É o mínimo. Eu sou da USP e tirei uma nota ótima. É o mínimo, meu parceiro. É o mínimo. Mas a gente também não pode tirar o mérito dessas faculdades, que tem o mérito também. Fica com esse espantalho criado aí pela rapaziadinha falando que federal, que universidade pública é uma merda, não sei o que, sei lá. Tá dando um pau nas unisquinas, principalmente nesse quesito. Quanto ao rolê de medicina. Até 2030, o Brasil vai ser o país, talvez o único país do mundo que vai ter mais médicos do que vão ter mais, do que enfermeiros. Ou seja, teremos mais médicos formados do que enfermeiros formados. A gente trouxe aqui o Bruno para falar sobre medicina. Assim, fizemos um podcast muito massa para falar sobre isso. E onde a gente, cara, falou com o Bruno Baroni, onde falou muito sobre isso, sobre números, sobre o que tava rolando e tudo mais, e sobre como existe essa questão de tá tendo sucateamento, de como tá tendo a formação. Então, assim, algumas coisas vão ser reais que vão acontecer. Que é o seguinte, a prova foi mais fácil do que ano passado. No geral, nossa, que loucura. Então, assim, é uma parada que a gente precisa falar. Porque, mano, vai precisar ter uma regulação da medicina no Brasil. Uma regulação mais séria, né? Assim, o Conselho de Medicina no Brasil é uma piada. Vamos falar a verdade? É uma piada. É uma piada. É um bando de velho caquético, com seus cargos de poder, com a sua política ali de se manter no poder, um passapanismo, um alisamento. O Conselho Federal de Medicina Brasileiro é o maior passamão de cabeça de médico que existe, né? Você vai ter médico mandando enfiar ozônio no cu, fazer sorologia, rapaziada, receitando cloroquina, tá fazendo tudo. E o Conselho Federal de Medicina, mano, age como se tudo fosse uma piada. Se o Conselho Federal de Medicina fosse tão sério quanto por exemplo, uma Anvisa, cara, mas não, prega-se o corporativismo ao máximo. E até mesmo a OAB, que dá pra gente ser muito crítico a coisas da OAB, a OAB ainda é 1000 vezes melhor do que o Conselho Federal de Medicina, que é uma piada. Piada. É isso, né? É médico falando pra tomar sol no saco que aumenta a testosterona, é tomar cloroquina,
Ainda tem uma piada que, tipo, ainda tem essa merda que assim, a gente tem o exame de revalida, que impede que o cara que estuda fora do Brasil venha trabalhar por aqui. O exame da revalida é 1000 vezes pior que o do ENAMED, tá? Então se o cara vai lá, faz uma faculdade fora, pica, pra passar aqui, ele se fode. Ele se fode. Então o Conselho Federal de Medicina é uma piada. É uma piada. Assim, tinha que derrubar aquele prédio e começar do zero. Porque a gente tá falando agora, a gente vai ter mais médico do que enfermeiro no Brasil. Aliás, vamos soltar hoje um vídeo sobre as principais vagas de trabalho que estão em alta no Brasil em 2025. E uma delas é justamente enfermagem. A gente urge por mais médicos no Brasil porque não temos médicos. A gente urge por mais enfermeiros no Brasil, perdão. A gente urge por mais enfermeiros no Brasil porque a gente não tá com enfermeiro suficiente pra quantidade de clínica, de hospital, de coisa. E mesmo assim, cara, o Conselho Federal de Medicina age como se nada, né? Passa a mãozinha, dá tapinha nas costas. Vai lá, mano. Que abençoado você é aqui, enfiando ozônio no cu da rapaziada, fazendo sorologia, dando homeopatia. É isso, pô. É isso que acontece. E aí, a gente precisa falar sobre como a gente vai ter que começar a ter uma OAB dos médicos, que é uma parada que já tá rolando, já existe isso. Assim, tem um monte de coisa que o Conselho Federal de Medicina, que a galera não mexe. Então, por exemplo, você tem um problema da residência. Os médicos, eles não conseguem se especializar porque as provas de residência estão cada vez mais difíceis, com cada vez mais vagas, então criou um funil. Segundo, a gente tem um monte de vaga de médico em estados de São Paulo A gente tem um monte de vagas de médicos em estados do Brasil onde o médico não chega, ou não vai trabalhar, ou não quer trabalhar. Então a gente tem esse problema de chegar lá. Então, também, nada parece estar sendo feito a respeito disso. E aí agora, com esse sucateamento, que o ENAMED acaba sendo um dos argumentos pra gente falar um pouco dessa questão de sucateamento, a gente vai precisar começar a falar de uma OAB, algum exame mínimo pra impedir, porque assim, cara, a gente não tá falando aqui de uma profissão, sei lá, um jornalista, que dá pra fazer um estrago, um jornalista, tá? Um publicitário, que dá pra fazer um estraguinho. Estamos falando de alguém que tá diretamente ligado com a vida de uma pessoa. Tá diretamente ligado com a vida de uma pessoa, mano. Então, assim, ou a gente vai começar a ter um critério maior nessa avaliação de quem ganha o direito de ser médico, ou a gente vai estar botando nossa vida... E assim, e agora é uma parada que assim, o médico, ele sempre foi uma casta colocada acima da sociedade civil. A gente, como sociedade civil, a gente vai precisar começar a regular isso também. A gente vai precisar começar a cobrar isso dos nossos médicos. Porque não adianta nada ter a reclamação, o médico tá difícil, o médico tá complicado, o médico tá não sei o quê. E aí você olhar e você ver, tipo assim, tá... É que assim, residência é uma coisa, né? Soroterapia, não sorologia, desculpa, gente. Soroterapia, nossa! É o soroterapia pra limpar o seu sangue. Vocês já viram essa brisa? Mano? Que loucura. Porque né? É chip da beleza, é um monte de coisa, mano. Que a gente vai inventando. E que assim, E assim, como é que um médico desses não perde o CRM, mano? Como é que um médico desses não perde o CRM? Como é que esse médico continua trabalhando, mano? Sabe? Mas tá lá. Do mesmo jeito que tinha ali durante a pandemia, quanto tipo de loucura, e ninguém foi penalizado. Aqui, ó. Até o CREMESP, pô. Até o CREMESP fez uma nota disso. O chamado soro da beleza, ou soroterapia, consiste na infração intravenose de vitaminas, podem estar presentes na ausência como zinco, tananana. Há riscos. Oferece riscos no lugar da punção, tananã, pode provocar arritmia, náuseas. A indicação médica, o suplemento intravenose pode ser empregado quando o paciente necessita de rápida absorção de vitaminas, né? Há comprovação científica para fins estéticos? Não. Beleza, quantos médicos foram punidos e perderam o CRM por causa disso? Não existe isso, gente. Gente, é uma loucura. O Brasil hoje é uma loucura, velho. Tá uma loucura. Uma loucura nesse sentido. Então, assim, ou a gente começa a olhar e entender um pouquinho da putaria que virou... Porque, assim, existe muito médico sério. Muito médico sério. Eu ainda acho que médicos são mais médicos sérios do que médicos bagunceiros, né? Muito mais. Muito mais. Porém, eu acho que precisa começar a ter isso, assim. É uma parada dos próprios médicos, entendeu? Ó, inclusive... porque tem um conselho muito forte que protege essas loucuras, inclusive erros médicos. Essa galera se protege muito, é por isso que por isso que eu tô falando, é o corporativismo. O corporativismo é feito justamente pra proteger lá dentro. E não proteger lá fora. Só que o conselho deveria ser o contrário, né? O conselho deveria ser justamente pra impedir que a profissão fique mal falada. Pelo menos a minha visão é essa, assim, é você ter um conselho que vai determinar as normas e regras
que é justamente para garantir que a execução da profissão seja bem feita a ponto de você evitar que exista um sucateamento, uma perda de credibilidade, uma perda de confiança. Agora não, né? Agora você assim, não, a gente vai ter aqui um conselho que ele é feito pra quê? Cara, foi um garantismo, né? Garante que o médico que continua aqui fica fazendo merda. E o Enamed é prova disso, entendeu? Isso é uma coisa que assim, ó, pô, muita gente tá falando há muito tempo. Muita gente tá falando há muito tempo. Chegou a hora. Não, agora é de pagar a conta. Chegou a hora de pagar a conta, pô. Né? Vamos ver no que vai dar, né? Nossa, CREF também é... O CREF, meu amigo... CREF pode qualquer coisa também, né? Mas enfim, tá aí, vamos ver no que vai dar no Enamed. Assim, papo reto. Isso precisa ser mais rigoroso. Esses critérios com as faculdades, precisa ser mais rigoroso os critérios justamente também com os médicos, mano. Porque a nossa vida no fim do dia não é só a grana do cara, é a vida de pessoas, é o sucateamento de uma profissão, é o sucateamento de hospitais, são vidas. Mas enfim. Esse você acabou de assistir é um corte das lives que acontece no canal Edson Castro Oficial todas as terças e quintas às 10 da manhã e todos os domingos às 9 horas da noite. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e assistir o vídeo que tá aqui do lado. Valeu!